Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para o nosso primeiro vídeo, a gente está inaugurando o nosso canal no YouTube, o nosso canal Instituto Paulista de Saúde e Segurança do Trabalho, para vocês procurarem no YouTube Instituto Paulista de SST. Se inscrevam no canal, né? Vocês podem vir aí embaixo para se inscrever no canal, apertem o sininho para vocês poderem receber a notificação de que o vídeo já está disponível para vocês terem acesso aos nossos vídeos. E aí nesse primeiro vídeo, nosso vídeo inaugural, a gente vai falar sobre o e-social. O e-social ele está entrando em vigor agora, né, para a parte de saúde e segurança do trabalho para o primeiro grupo, para empresas com faturamento superior a 78 milhões no ano de 2016. Então as empresas agora estão começando a correr atrás, começando a buscar entender as questões relativas ao e-social. Então eu estou aqui, né, vou me apresentar, acabei não me apresentando, meu nome é João Batista Optis Neto, eu sou médico, sou advogado, sou um dos diretores do Instituto Paulista de Saúde e Segurança no Trabalho. E aqui ao meu lado está meu pai, João Batista Optis Júnior, e eu vou passar agora a palavra para ele fazer uma introdução e conversar um pouquinho com vocês. Olá pessoal, nesse nosso primeiro vídeo, como o Neto já disse, nós vamos tentar dissertar alguma coisa, discutir alguma coisa relativa ao e-social, que bate aí nas nossas portas, das empresas com, como o Neto disse, superiores a faturamento de 78 milhões, mas que no prazo de 6 meses entrarão as demais empresas. O importante do e-social, que é importante que a gente ressalte, é que ele não traz absolutamente nenhuma legislação nova. O que ele traz, na verdade, são as legislações vistas sobre o ponto de vista digital, ou seja, é uma escrituração digital que as empresas irão fazer de acordo com as obrigações que elas já possuem desde 1978, com as regulamentações e modificações desse período de 78 até hoje, das normas regulamentadoras. E, então, o que está dando desespero nas empresas, o que eu acho que todo mundo está correndo atrás, como o Neto disse, não é de alguma coisa que elas tinham, é alguma coisa que elas deixaram de fazer. Porque todos os laudos que serão utilizados como base de dados para que se informe os eventos do e-social, eles são constantes, estão constando das NRs da portaria 3214/78. Acrescentando-se a isso que a unificação da visibilidade do e-social inclui a Previdência Social. Consequentemente, por exemplo, o LTCAT, que é um documento previdenciário. Assim sendo, eu acho que o grande problema de tudo isso é uma condição cultural, é as empresas começarem a ver a segurança do trabalho de uma forma diferenciada, ou seja, não basta mais se pensar em cumprir tabela. Há necessidade explícita de que as coisas sejam feitas, resolvidas e visibilizadas. Chama atenção no e-social que, embora não existam documentos novos, não existam legislações novas, a não ser aquela que implantou o próprio e-social, é importante que a gente entenda que aquelas condições sob as quais não se adequa e não se dá qualidade de trabalho, qualidade de saúde ao trabalhador, serão visibilizadas numa condição digital. E mais do que isso, elas estão sendo fornecidas pela própria empresa, ou seja, são documentos, são condições de eventos que traduzem a condição da empresa dita pela própria empresa. Mas isso não é o fim do mundo. Entendemos que essa condição do e-social ela vai, de uma certa forma, e temos visto isso na prática, inclusive com os nossos clientes, que a entrada do e-social está fazendo com que a empresa documente muita coisa que ela fazia, mas não documentava. Muitas coisas que ela fornecia, mas não eram visibilizadas, não eram organizadas. Ou seja, o principal aspecto do e-social, da parte de segurança, obviamente, que é o que nós estamos tratando, é a organização da empresa documental, a organização dos documentos inerentes à segurança, medicina e saúde do trabalhador. Mas, sobretudo, que esses documentos gerarão condições que possibilitem a empresa ter, sobretudo, uma condição de análise real da sua real condição salubre de atividade e possa melhorar e possa investir em cima da segurança do trabalho. Portanto, eu não vejo... Eu não sei a opinião do Neto, quero até ouvi-la, mas eu não vejo a saúde o e-social
como uma condição de mais despesas para a empresa. Não. Eu vejo muito pelo contrário, eu vejo isso como uma canalização de recursos, ou seja, os recursos serão aplicados não apenas dependendo de pareceres técnicos oriundos do SESMIT, dos prestadores de serviço, do responsável pelo PCMSO, pelo engenheiro de segurança que assina o PPRA. Não, elas serão realmente palpáveis e poderão ser canalizados recursos que realmente melhorarão a saúde, a salubridade da empresa e, consequentemente, evitarão e usarão o princípio crasso da segurança do trabalho, que é a prevenção. Bom, essa questão é muito importante sobre organização, né? A gente tem falado isso bastante, quem já viu algum curso, alguma palestra da gente falando sobre e-social, que é a questão da gestão da informação. Acho que essa que é a principal questão relativa ao e-social. O que a gente vê hoje? Muitas vezes a empresa ela gasta o dinheiro, ela faz os programas, a previsão legal, faz o LTCAT, o PPRA, o PCMSO, só que isso não está tudo integrado, não tem uma gestão dessa informação. Então são documentos feitos de forma separada, sem que um se comunique com o outro, sem que eles estejam falando a mesma língua, e muitas vezes até por profissionais diferentes e que não se conversam dentro da empresa, e isso acaba tendo um grande problema na hora de você utilizar essa documentação, tanto na parte trabalhista quanto na parte previdenciária. Hoje nós sabemos que o passivo da empresa não é só um passivo trabalhista, essa questão reflete diretamente dentro do direito previdenciário, nas alíquotas do FAP, na questão da gestão do afastado, na questão de a produção de limbo, onde você tem um trabalhador que não está recebendo da empresa, não está do INSS, ele ingressa com uma ação cobrando da empresa aqueles valores que não foram pagos de salário, então isso acaba uma coisa acarretando na outra. Você tem dentro da Previdência Social a questão hoje do PPP, que é um grande problema que as empresas enfrentam, porque cada vez mais os trabalhadores estão buscando a aposentadoria especial como uma forma de tentar algum acesso à proteção da Previdência, então essa proteção social, porque a gente sabe que, e ainda com a reforma da Previdência, isso tende a se agravar, porque a gente sabe que alguma reforma deve vir, sim, e a tendência é que exista uma idade mínima para aposentadoria, então muitos trabalhadores vão ver na aposentadoria especial a única forma de conseguir se afastar, né, se aposentar, se afastar daquele trabalho. Então são coisas do dia a dia das empresas e que cada vez mais vão estar repercutindo. E o e-social ele vai justamente fazer o quê? Uma centralização e uma canalização dessas informações num canal único de comunicação. Então, isso que o meu pai estava comentando é exatamente isso. É você, ao invés da empresa fazer várias coisas e aquilo ficar guardado numa gaveta, agora vai ser publicizado através de um canal de uma escrituração pública digital, né? Então nós estamos fazendo a documentação desses documentos PCMSO, PPRA e etc., tudo dentro de um canal de comunicação, e isso sendo enviado para os mais diversos órgãos do governo. E realmente não mudou as exigências da legislação. A legislação ela continua sendo a mesma, nada mudou. Tinham empresas que faziam e muitas vezes não havia essa comunicação entre um documento e outro. Tinham outras empresas que acabavam não fazendo alguns documentos, então não fazia, por exemplo, uma análise ergonômica do trabalho, não fazia o LTCAT, que é um laudo técnico de condições ambientais, para verificar a questão da aposentadoria especial. Então, é isso que as empresas estão mudando. Então, realmente, não é um custo a mais, é só que, como a gente agora vai estar comunicando isso para o governo e a gente vai estar suscetível a fiscalizações do governo, as empresas, de forma eletrônica, então as empresas vão ter que cada vez mais estarem de olho nisso, cumprindo com suas obrigações, sejam trabalhistas, previdenciárias ou tributárias, porque elas passarão a ser mais fiscalizadas. Essa é a única certeza que a gente tem com o e-social, é que provavelmente vai haver uma maior fiscalização, porque vai ter uma fiscalização eletrônica. Então o governo vai ter acesso a essas informações, vai poder cruzar informações. Eu sempre dou o exemplo que vai de encontro à questão da Receita Federal, né? Então a gente sempre fala assim, eu fui no médico, declarei que eu paguei R$500 para ele, e ele declara que recebeu
recebeu 200, eu vou cair na malha fina, porque há uma incongruência entre essas informações. No caso do e-social, na nossa área que é de saúde e segurança do trabalho, a gente tem certeza que é isso que vai acontecer. A empresa está declarando uma coisa, lá na frente emite um documento dizendo outra, e quando chega na ação trabalhista se vê uma terceira. Então, essa divergência de informações pode acarretar em grandes problemas para as empresas. Então, o que a empresa tem que fazer? Tem que fazer uma gestão adequada da informação, ela tem que identificar quais são os riscos ambientais que existem, vai ter que investir nessa parte de saúde e segurança do trabalho, para lá na frente a gente ter um retorno. Porque a gente consegue identificar isso, tem um retorno. Então a gente não pode encarar essa parte como um custo, tem que encarar como um investimento. E aí, a partir desse investimento, você consegue a redução do absenteísmo, você consegue diminuir sua alíquota do FAP, você consegue uma série de coisas para a empresa que lá na frente você vai ter um retorno. A possibilidade de ação regressiva, uma melhor defesa numa ação trabalhista, porque vai estar tudo documentado, a gestão da informação. Não é incomum, como o Dr. João comentou, a empresa fornece o EPI, mas não faz ficha de entrega, não tem como comprovar que entregou, aí chega na ação trabalhista, apesar de ter entregado o EPI, é condenado a pagar adicional de insalubridade. Então, essa gestão da informação, o e-social está fazendo com que nós sejamos obrigados a fazer isso. Então, cada vez menos você vai poder fazer documentos esparsos, documentos separados, sem que eles se conversem, sem que eles estejam integrados, para objetivar justamente o cumprimento do e-social. E aí a gente sempre discute essa questão do e-social e a gente sabe que tem muitas dúvidas ainda. Tá? Porque como a parte de saúde e segurança do trabalho ainda não está em vigência, os problemas irão surgindo e nós vamos ter que encontrar soluções para esses problemas, né? Então, não é só vocês que têm dúvidas, todas as empresas, todo mundo que está nos assistindo, eu tenho certeza que tem dúvidas sobre o que é o e-social, como que funciona, mas e num caso que acontecer tal coisa, muita empresa pergunta a questão da CAT. Então, até vou fazer a pergunta aqui para o Dr. João para que ele fale para vocês um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da empresa justificar o porquê da demora na emissão. Porque qual que é o problema do e-social? Hoje, nós sabemos, a CAT ela deve ser emitida no dia útil seguinte ao do acidente, em caso de acidente típico, atípico, devendo ser emitida de imediato em caso de óbito, né? Isso está previsto na legislação previdenciária. Tá? Então, o que acontece? Hoje, muitas empresas me questionam isso e é uma dúvida que sempre é trazida pelas empresas. Quero compartilhar aqui com vocês, porque eu tenho certeza que pode ser uma dúvida de vocês. Eu, empresa, o funcionário está internado no hospital, ou o funcionário não me trouxe o atestado e eu não consegui emitir a CAT, porque a comunicação de acidente de trabalho, porque eu não tenho as informações sobre a parte médica da CAT. Hoje, do jeito que é feito hoje, que a gente usa um programinha lá que você baixa no site da Previdência, é possível emitir a CAT parcial. Ou seja, você emite a CAT, mas não coloca os dados médicos e posteriormente você complementa. Qual que é a questão? A partir da vigência do e-social não vai ser mais possível emitir a CAT parcial, porque eu vou ter que usar o sistema e o sistema me exige uma série de informações que muitas vezes eu não vou ter. Então, qual é a solução para a empresa para que ela, por exemplo, se documente de que ela não emitiu a CAT, mas não foi negligência dela, para de repente entrar com um recurso administrativo? Eu entendo que a gente tem que separar duas coisas em relação à CAT. Existem informações da CAT que elas são realmente informações oriundas de condição técnica. Existem outras informações que elas são de cunho geral e cunho administrativo da empresa. Há que se considerar, nesse contexto, que, na verdade, toda essa entrada do e-social, a palavra-chave chama-se gestão. A palavra-chave que o Neto falou em todo o e-social e que nós estamos discutindo, isso todo dia é motivo de discussão nossa, chama-se gestão. O e-social não passa a ser um documento a mais, ele é uma gestão. Quando se trata de gestão, as condições que podem fugir a uma gestão são as condições infortunísticas. Uma das condições infortunísticas é o acidente de trabalho. Ele não é uma condição que tenha previsibilidade. Primeiro entendo, Neto, que
que vão ter que se fazer algumas adequações. Existem algumas coisas ainda que estão muito nebulosas dentro desse contexto. Adequações por parte da Receita Federal e adequações por parte das empresas. Um outro exemplo do que a gente está discutindo aqui é a história de você contratar para depois mandar para exame médico. Tá? Na verdade, no momento em que eu gerei uma ficha de registro para poder mandar para que seja feito o ASO, como é que isso fica se o indivíduo for, por exemplo, considerado inapto? Inaptidão não significa incapacidade, ele está inapto para aquela atividade por motivos do quê? De preservação da continuidade da integridade física do indivíduo. Como é que eu faço? Eu já gerei uma ficha de registro. Tudo isso eu acho que são adequações. A CAT, se você me permite, eu acho que é uma das condições que vão ter que se fazer adequações. E que soluções vai ter que se ter? Entendo eu que vai ter que se gerar um documento onde você justifique, como antes nós justificávamos por parte de cartas, onde você dizia, olha, não emiti a CAT no dia 5, estou emitindo no dia 30, em função do quê? Do que 25 dias esse funcionário teve internado, não... Para mim ele constava como sendo indivíduo faltante, ninguém nos procurou e muitas vezes não procura, não é porque não quer, porque não, é porque realmente não sabe que teria que levar, porque a empresa necessitaria para que pudesse emitir o CAT. Então, eu acho que essas adequações, seja qual for a solução que a gente tente mostrar, tente buscar, existem muitas que nós já discutimos, ainda vão passar por adequações. Porque é uma condição até ilógica eu não poder mandar um CAT porque eu não tenho a informação necessária para constar de documento que possa emiti-lo. E aí, como é que ficam as penalidades disso? Como é que ficam as condições de visibilidade do benefício em relação à Previdência Social? Como é que a Previdência Social vai admitir isso? Então, assim como o registro antecipado ao exame, como é que fica o processo seletivo? Como é que fica, por exemplo, o indivíduo que passou, foi aprovado, foi registrado e foi, de alguma forma, reprovado na adaptação técnica dele dentro da empresa? Ou no chamado treinamento técnico, porque algumas empresas chamam. Isso respostas que a gente discute em tese todos os dias por dúvida das empresas. Nesse momento, não se tem, ou tentar explicar, ou tentar discutir, elas ainda são teses a serem discutidas. Como é que a Justiça do Trabalho vai interpretar um registro que eu fiz o registro, gerei uma ficha de registro e tive que afastar o funcionário, por exemplo, porque um exame médico não permite? Como é que fica um funcionário? Como é que fica um colaborador que eu contrato para trabalho em altura, por exemplo, que a função dele inerente até no descritivo do próprio E-Social implica em trabalho em altura, e quando ele vem para fazer o atestado de trabalho em altura, não o atestado geral, o ASO de trabalho em altura, ele é reprovado, por exemplo, por alguma descoberta de patologia ou de algum exame que não o permita subir em altura. Ou, se eu permitir, ele vai estar botando em risco a integridade dele e de terceiros. Como é que isso vai ser visto? Isso são uma série de coisas, né, que eu acho que ainda vai ter que se fazer adequação. Portanto, entendo eu que ainda sairão modificativos nesses modelos XML dos eventos, como houve, por exemplo, da do EPI, que o EPI era controlado até estoque, nota fiscal e tudo mais, e que agora ele faz parte de um contexto num evento. Então, por quê? Porque aquilo não era um controle necessário e obrigatório e que tirava até a faculdade da empresa da relação de compra, do direito de ir ao mercado, enfim, do direito individual de gestão da empresa. Agora, tudo isso a gente só vai conseguir realmente ter soluções, na prática, a hora que isso entrar em vigor. O que na minha opinião, é uma primeira orientação, uma primeira discussão nossa, mas eu entendo que é fundamental, é que a palavra é gestão. As empresas vão ter que aprender, aquelas que não o fazem, embora existam empresas que fazem, inclusive clientes nossos que fazem, elas vão ter que aprender a gerir a segurança do trabalho, a participar da segurança do trabalho, a entender que segurança do trabalho não é uma condição inerente aos técnicos só, que depende de gestão geral da empresa, que envolve do CEO da empresa ao último dos funcionários.
uns por conscientização, outros por verba, outros por... Mas que essa gestão seja feita, porque só assim a gente vai atingir o objetivo final, que é a prevenção das patologias e dos acidentes de trabalho, o objetivo único, norte único, de toda a legislação que busca, na condição previdenciária e na condição de seguro, na condição previdenciária e na condição de segurança do trabalho. Bom, o que a gente tem, uma dica prática então para vocês dentro desse contexto da CAT, realmente esse é o nosso entendimento, que vai ter que ser feitas adequações, de repente o E-Social possibilitar a emissão da CAT parcial, seria acho que a solução ideal para resolver o problema, né? Como hoje já é permitido, o E-Social permitisse também que fosse emitida a CAT parcial. E posteriormente o complemento, né? Você mandar o evento complementando as informações que estão faltando, porque não é por inadimplemento da empresa, né? Porque a empresa não teve acesso àquela informação. E isso esbarra muito, inclusive, nas questões de medicina, porque... outra questão, muita gente, às vezes o cara sofre um acidente, está internado no hospital e o médico não quer emitir ainda um relatório, um atestado, porque ele sequer sabe o diagnóstico, não sabe o que está acontecendo direito, aí o cara está internado lá e não tem o documento para emitir, né? Então, eu acho que as empresas não podem ser penalizadas por essa questão que ela não está dando causa. E o que a gente tem recomendado para as empresas, e aí fica a dica aqui para vocês fazerem nas empresas e orientarem as empresas a fazerem o mesmo, é dentro da ordem de serviço de saúde e segurança, ou até dentro do regimento interno da empresa, de regulamento interno, passar isso para os funcionários através de DDS, diálogo de segurança, CIPAT, o que vocês quiserem, mostrando para o funcionário que ele é obrigado a trazer o atestado para que a empresa possa emitir a comunicação de acidente de trabalho. Então nós temos orientado as empresas a criarem dentro delas regras para entrega de atestado, sejam oriundos de acidente de trabalho, sejam não oriundos de acidente de trabalho, de doenças extraocupacionais. Então, tem algumas empresas que instituem 72 horas para entrega de atestados que não são relacionados ao trabalho e para o atestado de acidente de trabalho no dia seguinte. Hoje nós temos meios eletrônicos, então você pode permitir que o funcionário mande o atestado de repente por WhatsApp, por e-mail, para que você possa fazer a emissão da CAT, da comunicação de acidente de trabalho. Tem a questão da investigação. Então nós sabemos que acidente de trabalho é sinônimo de investigação do acidente. Então, ocorreu um acidente, eu tenho que investigar, saber o que aconteceu, quais foram as suas causas, o que deu causa àquilo, quais foram os motivos do acidente, etc. Então, assim, o que acontece? O E-Social, eu usei o exemplo aqui do acidente de trabalho para a gente estar discutindo. Nos próximos vídeos a gente pode vir trazendo outras questões relativas ao E-Social. O que eu quero trazer para vocês precisa mudar a cultura da empresa. Então, até hoje, nós fazemos a gestão, ou fazemos o manuseio, não vou nem chamar de gestão, mas nós utilizamos essas normas de saúde e segurança do trabalho de uma forma. A partir de agora, nós vamos ter que aprender que o que a gente fazia não é suficiente. Que o que a gente fazia, a gente vai ter que mudar a cultura. É uma questão cultural. Tá? Para vocês terem uma ideia, até a época de eu fazer do mês os exames ocupacionais, às vezes eu vou ter que mudar. Porque se eu fizer um exame muito no final do mês e o prazo para eu mandar o evento é até o 7º dia do mês subsequente à realização do exame, não é da obtenção do resultado, se esse exame demora para ficar pronto, ele não vai ficar pronto até o dia que eu tenho que mandar o evento. Então é essa cultura que a gente tem que mudar, tá certo? Isso tudo, se me permitem, e se me permite o Neto, essa mudança de cultura vai ter que ser feita e documentada. Por quê? O que o Neto propõe, o que nós entendemos, o que nós achamos até este momento como solução, por exemplo, da CAT, é principalmente você ter um regulamento que obrigue e que determine ao funcionário a necessidade da entrega do afastamento. É muito comum a gente pegar, às vezes, funcionários que trazem atestados depois de um mês, 2 meses, para justificar uma falta que ele nem lembrava. Desculpem. Em decorrência disso, a empresa hoje não teria, por exemplo, como justificar um atestado atrasado. Agora, como é que você obriga o funcionário a trazê-lo? Orientando, regulamentando, mudando cultura. Eu acho que essas são as duas palavras, gestão e mudança de cultura. Por quê? Porque essa visibilidade de até então tudo é decorrente, tudo é obrigação do empregador, ela também muda dentro do E-Social.
Porque existe uma série de regras sobre as quais influencia o trabalhador, obriga o trabalhador a ter normas, a ter regras, a ter regulamento. Mas, sobretudo, para que eu possa cobrar, eu tenho que dar. Obriga que o trabalhador conheça a condição da qual ele trabalha, da necessidade do EPI. Você tem um evento específico onde fala em treinamento, que ele seja treinado ao uso do EPI, que ele seja treinado a lidar com aquela condição que possa lhe trazer prejuízos à saúde ou prejuízos à sua integridade física, o que até então era aquilo que a gente chamava, e que hoje a gente costuma muito dizer o seguinte: entendo eu, pode ser que amanhã ou depois eu até mude de opinião, mas hoje, olhando o e-social como um todo, eu diria assim, não se vai mais conseguir jogar a sujeira para baixo do tapete. Nós vamos ter que enfrentar a realidade das nossas atividades dentro das nossas empresas e racionalizar custos e racionalizar investimentos na área de saúde, segurança e trabalho. O que até então não era visto dessa forma. Era assim, tem ruído, distribui EPI, distribui protetor. Que protetor? Não sei, vai no mercado e vê o mais barato. Isso tudo não poderá mais ocorrer. Porque até para você mudar um determinado EPI por uma cotação menor, você vai ter que ir ao e-social e fazer a mudança daquela condição. Quantas e quantas empresas a gente vai analisar a PPRA, elas têm um protetor sendo usado e outro protetor descrito. Por quê? Porque, de repente, o setor de compras da empresa mudou por uma questão que é direito da empresa, de cotação, e ninguém sabia. Cadê o CA desse EPI? Cadê o CA desse protetor, por exemplo? Não se tem. E hoje, a partir daqui, isso falando na proteção, quando você fala no agente, a coisa complica muito mais. Quantos produtos a gente encontra dentro da empresa que ninguém se preocupou em ter a FISPIC daquele produto, para saber exatamente o que se está manipulando. Como é que eu faço prevenção? Como é que eu faço proteção daquilo que eu desconheço? Aí você vai dizer maldade maldade do empregador? Não é. É porque o setor de segurança, muitas vezes, da empresa, ou quem faz a segurança da empresa, não faz gestão. Quantos PCMSOs a gente pega que o indivíduo monta o PCMSO, monta exame e nunca visitou o local de trabalho? Nunca olhou uma FISPIC? Quantos exames desnecessários são feitos por empresas, com custo e tudo mais? Então a gente não pode direcionar a culpa nesse momento. Eu acho que o e-social ele vem para modificar gestão, ele vem para modificar todas as áreas, segurança, os operadores de segurança, os técnicos de segurança, os médicos do trabalho, os engenheiros de segurança e, consequentemente, mudar a filosofia, a cultura da empresa em relação à visibilidade da segurança. O principal aspecto é entender que a segurança não é custo, é investimento. Quando você olha contencioso, quando você olha passivo, quando você olha o conteúdo de quanto tempo, por exemplo, uma empresa demora para treinar um indivíduo, para produzir para a empresa, enquanto em questão de segundos todo aquele investimento se perdeu porque ele vai e fica pendurado no INSS por 1 ano, 2 anos, quando não fica para sempre. Ou quando não perde realmente toda a condição de exercer a atividade da qual a empresa muitas vezes investiu 10 anos nele para que ele ficasse. Por quê? Porque se deixou de fazer a famosa prevenção. Isso não tira os infortunismos, mas a palavra infortunismo já define. Ela é uma condição não previsível. Agora, as previsíveis, quantas vezes você pega a PPRA para fazer PCMSO e você olha, nem assinado ele está pela CIPA, pelo pessoal responsável. Simplesmente foi feito um documento engavetado. E gaveta não faz prevenção. Bom, acho que a gente queria estar conversando aqui com vocês. Esse é o objetivo do nosso canal. A gente trazer informações relevantes, informações importantes para todo mundo que atua nessa área de saúde, segurança e trabalho. A gente também vai falar de perícia no nosso canal. A gente vai falar de questões relacionadas ao direito do trabalho, ao direito previdenciário. Então, acho que
esse seria um meio da gente estar divulgando essas informações e estar contribuindo para quem atua na área, para você que precisa estar lidando com essas questões relativas à saúde e segurança do trabalho, tá? Então a gente sempre vai estar trazendo vídeos aqui, vão ser vídeos parecidos com os de hoje, então um papo descontraído, uma conversa, trazendo para vocês informações de uma forma bem simples mesmo. Não vamos vir aqui discutir questões muito técnicas e complexas que dificultem o entendimento e que não possibilitem que qualquer um que veja esse vídeo possa estar sabendo as questões relativas à saúde e segurança do trabalho. Então essa é a nossa ideia e eu peço mais uma vez para vocês que assinem o canal, né? Se inscrevam no canal no YouTube, Instituto Paulista de SST, Saúde e Segurança do Trabalho. Apertem lá o sininho que tem aí embaixo para que vocês possam ser notificados quando a gente estiver publicando novos vídeos. Façam comentários também, se estão gostando, não estão. Se querem algum tema, então se tem algum tema que vocês entendam que seja importante, manda pra gente, a gente vai fazer um vídeo sobre o tema. A gente pode buscar e se você mandar um tema aí no próximo vídeo, com certeza a gente vai falar sobre ele. Então pode fazer comentários sobre o tema, se está gostando, não está, se quer que a gente fale alguma coisa, algum tema mais específico. E compartilhem, né? Divulguem o canal, porque quanto mais vocês divulgarem, mais pessoas poderão ter acesso a essas informações. E a ideia é justamente essa, é disseminar um conteúdo de qualidade e um conteúdo que traga um benefício. Porque a ideia aqui é que a gente contribua. Quando a gente fala de empresa, né, tem muita gente que fala assim, você está falando da empresa, só da empresa? Não. Porque a partir do momento que a gente consegue, com o empregador, convencer ele e trazer para ele informações relativas à saúde e segurança do trabalho, nós também estamos contribuindo para o trabalhador. Porque um trabalhador que trabalha numa empresa onde os seus dirigentes e as pessoas que tomam a decisão entendem a importância da saúde e segurança do trabalho, com certeza ele estará trabalhando num ambiente mais salubre, um ambiente que traga mais proteção à sua vida e à sua integridade física. Tá bom? Então a ideia é justamente essa. E aí eu queria então deixar aqui meu abraço e dizer para vocês que a ideia é a gente publicar um vídeo por semana. Então vocês vão uma vez por semana, geralmente na metade da semana, a gente vai estar publicando esses vídeos e peço que vocês compartilhem e se inscrevam no canal, tá certo? Então muito obrigado a todos e eu vou passar aqui a palavra para o Dr. João para ele também se despedir de vocês. Pessoal, obrigado pela atenção, estamos à disposição aqui. Como o Neto disse, é importante a opinião de vocês, até para que a sugestão dos temas, a gente faça vídeos discutindo essa sugestão. Não somos donos da verdade, mas nos propomos e sempre nos propusemos. Eu há 35 anos e o Neto há mais de 10, sempre nos propusemos a discutir, ouvir e aprender sobre medicina, segurança, higiene, segurança e medicina do trabalho. E dessa forma é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Portanto, por favor, sugiram temas, vejam aquilo que vocês acham que a gente deveria se aprofundar mais ou menos, para que a gente possa, com isso, engrandecer e, sobretudo, fazer com que isso possa propiciar ao empregador menor custo e ao empregado melhor condição de trabalho. É o que eu sempre digo, essa equação é a finalidade da segurança do trabalho. É atender ao bolso do empregador na proporção em que atende a condição de saúde do trabalhador. E esse sempre foi o nosso propósito, esse sempre foi o nosso norte, e é aí que nós estamos à sua disposição. Por hoje, entendo que é só. Um abraço a todos vocês e esperamos vocês no nosso próximo vídeo. Bom dia a todos.